algumas dicas de filme jurídico. Isso mesmo, dicas de filmes para quando você tiver, né, aquele seu tempinho livre, aquele descanso, para que vocês possam assistir, né, e tirar proveito, né, dos filmes. E o primeiro filme que nós vamos falar é Luta por Justiça. Ele vai estar aparecendo aqui. Luta por Justiça basicamente conta a história de um advogado recém-formado, negro, que ele vai, né, começa a advogar. E ele se especializa em advogar para pessoas que foram condenadas à pena de morte, né? Uhum. Então, ele lida com esses casos e ele se depara com um caso de um homem que foi acusado de um determinado crime, que eu não vou dar muito spoiler, de um determinado crime, e ele vê que aquele homem é inocente. Então ele entra, né, com tudo que é possível, né, porque naquela época, que o filme é um pouco antigo, se passa, apesar de ser gravado atualmente, se passa num tempo antigo, de 1900 alguma coisa. Então, certas coisas naquela época era mais mais tipo, as pessoas escandalizavam mais e tudo mais. Então, as penas dos crimes antigamente eram diferentes. Exatamente. Então, nesse filme, basicamente, ele trabalha com esses casos específicos de pessoas no corredor da morte e ele se depara com esse caso desse homem que foi preso injustamente. Então ele trabalha na defesa, só que pelo homem preso ser negro, ele um advogado negro, numa cidade completamente diferente, defendendo uma pessoa que foi acusada de um crime, tipo assim, brando pra aquela época, por aquele acontecimento. Né? E o pior, a pessoa na qual ele matou era uma pessoa branca. Então surge todo esse contexto racial naquela época e junta com a pena. Então é um filme muito bom, eu aconselho, eu recomendo. Luta por Justiça. É um filme muito interessante. A gente vai deixar o nome aqui, a gente vai deixar também na descrição do vídeo o link do filme pra você conseguir assistir. É muito bom, recomendo, né? Então o outro filme que a gente tem pra dar a dica pra você não é tão jurídico, mas é jurídico. Foi o professor de economia que deu essa dica pra gente. E a gente se surpreendeu quando assistiu, que é um filme muito bom, que é O Senhor Estagiário. Vou dar aqui um resumo do filme, que é o quê? Ele já era formado, já tinha uma vida, e ele é um senhor de idade, aí de mais de 60 anos, e ele vai para uma empresa de moda procurar um trabalho de estagiário. Você fica pensando, nossa, e ele não era estudante de direito nem nada, mas é uma questão de você ver mesmo, para você abrir sua mente, que não é só o jovem que quer se manter ativo. As pessoas de idade também, e é importante isso, né? As pessoas de idade se manter ativo. Então ele vai para essa agência, para essa empresa de moda para conseguir um estágio de estagiário. Ele passa para estagiário sênior, né? Isso. E assim, todo mundo olha, a dona meio que olha pra ele estranho, né? Porque tipo, nossa, ela é jovem e toda descolada e tal, e ele vai pra lá de terno e todo mundo lá descolado e tal, e todo mundo fica meio que assim, mas as pessoas amam ele. E depois a própria dona, ele começa a mostrar a ela uma visão diferente do que ela tem. Porque se a gente for entender, as pessoas mais experientes, elas têm muito a nos ensinar. Então isso é importante, a gente ter uma mente aberta para aprender essas coisas pra gente levar pra nossa vida. E é legal quando, eu gosto muito mesmo de conversar com os mais velhos, pra eles contarem as experiências e pra gente já ir aprendendo, entendeu? Pra gente ir já fazendo e achar, pô, isso é legal, e eu posso, em vez de esperar eu chegar a essa idade, talvez eu nem passe por isso, eu já tenho a experiência de ouvir e talvez até passar antes por ouvir. Também tem coisas que os mais velhos falam que a gente pode se evitar de fazer. As dicas que os mais velhos dão. Então o filme é basicamente isso. É um lugar, né, uma empresa que depois ele entra mesmo. Então as pessoas, ele vira estagiário sênior e as pessoas até tentam querer dar como se fala, um cargo maior e tal, mas ele fala, não, eu tô satisfeito nisso. E também a empresa que ele tá, antes de ser aquele lugar, era a empresa que ele trabalhou a vida toda, então tinha uma relação sentimental com o lugar.
Então isso fazia ele, tipo, se sentir jovem, revigorado. Então eu acho que traz uma inspiração, uma motivação para os dias de hoje e pra gente como jovem, pra perceber e entender que o mais velho tem um lugar importante no nosso meio e tipo, a gente tem que dar ouvido e não deixar passar essas oportunidades que eles nos dizem e que a gente tem. Exatamente. E o nosso último filme, que nós vamos dar a dica aqui agora, é o Suprema. Eu recentemente, realmente foi muito pouco tempo, assisti ele recentemente agora e me apaixonei pelo filme. Ele basicamente contou a história de uma mulher que entrou numa faculdade, a faculdade de Direito, onde naquela época que se passou o filme, né, que ele é inspirado em um filme inspirado em fatos reais. Naquela época que se passou o filme, não tinha muitas mulheres fazendo curso de Direito. Vocês podem ver que no começo do filme começa um monte de homem todo com terno, andando, e só ela lá de vestido, salto, indo pra aula, né, pra faculdade e tal. Então, tipo, muitos homens, tinha pouquíssimas mulheres, coisa de 2 ou 3 mulheres só. E ela se forma e tudo mais, só que aí acontece do marido dela, que ela é casada, tem filho, faz a faculdade. Nossa, empoderada. Exatamente, e muito pra frente pra época dela, né? Então acontece de acontecer um acidente com o marido dela, então ela fica super sobrecarregada e tal, mas nem por isso ela desiste de terminar a faculdade. Ela conclui a faculdade, só que ela se depara com uma realidade. Uma mulher advogada, só que numa sociedade injusta naquela época, onde as mulheres não tinham direitos iguais. Exatamente, não tinha oportunidade, não tinha direitos iguais. Então ela se depara com essa realidade. O marido dela melhora da doença, se forma também em direito, é advogado, e começa a trabalhar num escritório de renome, enquanto ela não consegue escritório para advogar. Por causa por ser mulher, exatamente. Ser mulher, então vai passando o tempo, ela vai ficando com essa frustração e ela acaba começando dando aula a alunos de uma rede que querem ser advogados. Então ela começa a motivar aquelas pessoas e tal, só que dentro dela ainda tem aquela indignação que ela quer advogar, ela quer ir pra audiência, né, fazer o que tem que fazer. Então, o marido dela, vendo essa coisa dela, ela sempre empoderada no meio dos homens, querendo fazer, querendo acontecer, aí ele vê diante de um caso que ele dá pra irmã dela, que era um caso, se eu não me engano, era um caso tributário, que ela falou, não, mas eu não quero direito tributário. Ela era uma mulher que queria realmente revolucionar. Ela não aceitava que as mulheres fossem menos, ela queria que tivesse realmente os direitos iguais. Então surgiu essa oportunidade de um caso, na qual esse caso, que assistindo o filme vocês vão entender melhor, se ela vencesse aquele caso, ela poderia quebrar esse paradigma de que homem não tinha o mesmo direito que as mulheres. Então, era o caso da vida dela. Então, ela se matou por aquele caso e foi atrás, e conseguiu prova, conseguiu pessoas e tal. Tipo, ela realmente fez um furdunço, digamos assim, na linguagem, né? Fez um alvoroço. Aí eu vou deixar com vocês pra ir lá, pra assistir, pra ver o que realmente aconteceu. E depois vocês dizem o que acharam. Exatamente. Eu aconselho todos a assistir. Eu descobri ele recentemente. Então assistam, é muito bom. Principalmente pras meninas, né? Pras mulheres que estão aí querendo advogar pra gente, né? A gente realmente... um otimismo pro... Exatamente, porque às vezes a gente... Querendo ou não, hoje em dia, ainda assim, a gente vê muitas advogadas e tal, mas a gente ainda percebe um pouco desse preconceito, né? Às vezes vai pra uma audiência, uma mulher, aí o juiz já olha assim meio torto, aí quanto mais se a outra parte for só advogado, né? E o advogado já olha pra poxa, uma mulher, aí já pensa tipo assim, é mais frágil e tal. Às vezes, por exemplo, eu uma vez eu estava conversando com uma colega minha, ela falou que uma vez ela foi pra delegacia fazer uma coisa, ela tava com uma advogada. Então os policiais, os delegados já olhavam meio tipo assim, uma mulher e tal, não sei o quê. Mas tipo, hoje em dia não tem mais isso, né? A mulher tá aí, tá empoderada, tá aí pro mundo. Então tem não espaço, tem, né? Exatamente, tem esse espaço, não tem mais esse preconceito. E se tiver, a gente quebra esse preconceito, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscreva no canal, Exatamente. deixe seu like e ative as notificações, que toda a terça-feira, às 17 horas, nós temos vídeos no canal. E a gente espera também que você comente, que você assista os filmes e comente, deixe nos comentários o que você achou dos filmes, se você realmente gostou e se você tem algum filme que a gente não falou, porque a gente só falou 3.
Você deixa também nos comentários, Eu quero a gente assistir, vai que eu gosto. gostar muito de Exatamente. assistir. E a gente vai trazer o vídeo comentando esses filmes que vocês Exatamente. falaram. E também se inscrevam lá no Instagram do Blog do Direito Oficial. que lá toda semana tem post novo e vai ser um prazer ter vocês por lá e seguir vocês também. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!